Capítulo 26. Cass. Cass correu pelas celas superiores, gastando alguns segundos para olhar rapidamente por cada grade. Buiú-Baiur não deveria estar ali. Ele não tinha muito tempo. Parte dele se sentia desequilibrado. Ele não tinha sua bengala, seus pés estavam descalços. Vestia roupas estranhas, suas mãos pálidas e desnudas. Definitivamente não se sentia ele mesmo. Não, isso não era exatamente verdade. Ele se sentia como o Cass que tinha sido nas semanas após a morte de Georgie, como um animal selvagem lutando para sobreviver. Cass notou um prisioneiro Shu escondido no fundo de uma das celas. Sesh Uye, Cass sussurrou, mas o homem pareceu não reconhecer a senha. E o Baiu? Nada. O homem começou a gritar com ele em Shu e Cass correu para longe, passando pelo restante das celas, e depois deslizou sorrateiro pelas escadas, descendo para o próximo andar o mais rápido possível. Ele sabia que estava sendo imprudente e egoísta, mas não era por isso que o chamavam de mãos sujas. Nenhum trabalho era arriscado demais, nenhum ato estava abaixo dele. Mãos sujas faria o trabalho sujo. Ele não sabia o que o impulsionava. Talvez Pekka Rollins não estivesse ali. Talvez estivesse morto, mas Cass não acreditava nisso. Eu saberia, de alguma forma eu saberia. Sua morte pertence a mim, ele sussurrou. Nadar de volta da barcaça da ceifadora tinha sido o renascimento de Cass. A criança que ele tinha sido morreu de piropora. A febre tinha queimado tudo que era gentil dentro dele. Sobreviver não foi tão difícil quanto tinha imaginado depois que deixou a decência para trás. A primeira regra era encontrar alguém menor e mais fraco e tirar tudo dele. Considerando o quanto Cass era pequeno e fraco, essa não seria uma tarefa muito fácil. Ele subiu vagarosamente do porto, mantendo-se nas ruelas e dirigindo-se para o bairro onde os Hadsons tinham morado. Quando localizou uma loja de doces, esperou do lado de fora e então emboscou algum estudantezinho gorducho que ficou para trás do seu grupo de amigos. Cass o derrubou no chão, esvaziou seus bolsos e pegou seu saco de alcaçuz. Me dê suas calças, ele disse. Elas são grandes demais para você, o garoto retrucou. Cass o mordeu. O garoto entregou as calças. Cass as enrolou em uma bola e as arremessou no canal, e então correu mais rápido que suas pernas fracas aguentavam. Ele não queria as calças, ele só queria que o garoto esperasse antes de ir choramingar por ajuda. Ele sabia que o estudante ficaria escondido naquele beco por bastante tempo, pesando a vergonha de aparecer seminu na rua contra a necessidade de chegar em casa e contar o ocorrido. Cass parou de correr quando chegou ao beco mais escuro que podia encontrar no barril. Ele enfiou o alcaçuz na boca de uma vez, consumindo-o em goles dolorosos, e então prontamente o vomitou inteiro. Ele pegou o dinheiro e comprou pãozinho branco, saído quente do forno. Ele estava descalço e imundo. O padeiro deu um segundo pãozinho só para ele ir embora. Quando se sentiu um pouco mais forte, tremendo um pouco menos, andou até a Duela Leste. Encontrou o antro de jogatina mais precário possível, um sem qualquer placa e um único coletor de apostas na frente. Eu quero um emprego, ele disse na porta. Não tem, garoto. Eu sou bom com números. O homem riu. Você consegue limpar uma latrina? Sim. Bem, que pena. Já temos um garoto que limpa as latrinas. Cass esperou a noite toda até ver um garoto da sua idade deixando o local. Ele o seguiu por 2 quarteirões e então o acertou na cabeça com uma pedra. Ele sentou-se sobre as pernas do garoto e tirou seus sapatos e então cortou as solas de seus pés com um pedaço de garrafa quebrada. O garoto iria se recuperar, mas não conseguiria trabalhar tão cedo. Encostar na pele exposta dos tornozelos do garoto tinha enchido Cass de repulsa. Ele continuava a enxergar os corpos brancos da barcaça da ceifadora, sentir o inchaço podre da pele de George debaixo de suas mãos. Na noite seguinte, ele retornou ao antro. Eu quero um emprego, disse, e ele conseguiu. Depois disso, trabalhou, se esforçou e economizou, acompanhou os ladrões profissionais do barril e aprendeu a furtar e a cortar os cordões da bolsa de uma dama. Passou sua primeira temporada na prisão e então uma segunda. Rapidamente ganhou a reputação de estar disposto a fazer qualquer serviço que alguém precisasse e o nome Mãos Sujas não demorou a aparecer. Ele não era um lutador habilidoso, mas era tenaz.
Você não tem nenhuma elegância, um apostador da Liga de Prata uma vez disse a ele. Nenhuma técnica. Claro que tenho, Cass tinha respondido. Eu pratico a arte de puxar a camisa sobre sua cabeça e socar até ver seu sangue. Ele ainda usava o nome Cass, como sempre fez, mas roubou o breaker de uma maquinaria que viu nas docas. Hieldfall, o nome de sua família, foi abandonado, cortado como um membro apodrecido. Era um nome rural, seu último laço com Jory e seu pai e com o garoto que fora um dia. Mas ele não queria que Jacob Hertzum soubessem quem ele era até que chegasse o momento certo. Ele descobriu que o golpe que Hertzum tinha armado para cima dele e de Jory era conhecido. O café e a casa em Selstrad eram apenas cenários, usados para enganar tolos do campo. Philip e seus cães de brinquedo eram a isca, usados para atrair Jory. Margaret, Saskia e os escrivãos no escritório de comércio eram todos figurantes no esquema. Até um dos bancários era parte da operação, repassando informações para Hertzum sobre seus clientes e alertando sobre novatos do campo que abriam contas. Hertzum provavelmente operava o golpe, enganando vários alvos ao mesmo tempo. A pequena fortuna de Jory não seria suficiente para justificar toda aquela estrutura. Mas a descoberta mais cruel foi o dom de Cass para as cartas. Ele e Jory poderiam ter ficado ricos assim. Uma vez aprendido um jogo, ele levava apenas algumas horas para dominá-lo, e então era simplesmente impossível ganhar dele. Ele conseguia se lembrar de cada jogada, de cada aposta feita, conseguia acompanhar a distribuição de até 5 baralhos. E se não conseguia lembrar de alguma coisa, compensava trapaceando. Nunca perdeu sua paixão por prestidigitação e evoluiu de surrupiar moedas para cartas, cálices, carteiras e relógios. Um bom mágico não era muito diferente de um ladrão propriamente dito. Em pouco tempo, ele já tinha sido banido de todos os cassinos da Duela Leste. Em cada lugar que ia, em cada bar, pulgueiro, prostíbulo e casa invadida, ele perguntava por Jacob Hertzum, mas se alguém conhecia aquele nome, recusava-se a admitir. Então, um dia, Cass estava cruzando a ponte sobre a Duela Leste, quando viu um homem com bochechas coradas e grossas costeletas entrando em uma loja de gin. Ele não estava mais vestindo preto austero de mercador, mas sim calças listradas de cores vibrantes e um colete estampado castanho avermelhado. Seu casaco de veludo era verde garrafa. Cass abriu caminho pela multidão, a cabeça zunindo, o coração acelerado, sem saber o que queria fazer. Mas na porta da loja, um brutamontes com chapéu coco o parou com uma mão carnuda. A loja está fechada. Eu posso ver que está aberta. A voz de Cass soou insegura, de um jeito estranho para ele. Você vai ter que esperar. Eu preciso falar com Jacob Hertzum. Quem? Cass sentia como se estivesse a ponto de explodir. Ele apontou pela janela. O maldito Jacob Hertzum, eu quero falar com ele. O Brutamontes olhou para Cass como se ele estivesse louco. Bote a cabeça no lugar, garoto, ele disse. Aquele não é nenhum Hertzum. Aquele é Pekka Rollins. Se quiser chegar a algum lugar no Barry, é bom aprender o nome dele. Cass conhecia o nome de Pekka Rollins. Todo mundo conhecia. Ele só nunca tinha visto o homem. Naquele instante, Rollins se virou para a janela. Cass esperou por algum tipo de reconhecimento, um sorriso de canto de boca, escárnio, algum lampejo de identificação. Mas o olhar de Rollins passou direto, como se ele não estivesse lá. Só mais um alvo, mais um abate. Por que ele se lembraria? Cass tinha sido cortejado por diversas gangues que gostavam do modo como ele usava os punhos e as cartas. Ele sempre recusava. Tinha vindo para o Barry para encontrar Hertzum e puni-lo, não para se juntar a alguma família improvisada. Mas saber que seu alvo real era Pekka Rollins mudava tudo. Naquela noite, ele deitou-se sem dormir no chão do prédio abandonado onde tinha se enfiado. E pensou no que queria, em como finalmente conseguiria justiça para Georgie. Pekka Rollins tinha tirado tudo de Cass. Se Cass quisesse fazer o mesmo com Rollins, precisaria se tornar seu igual e depois melhor que ele, e não conseguiria isso sozinho. Ele precisava de uma gangue, não de qualquer gangue, mas sim uma que precisasse dele também.
No dia seguinte, ele tinha entrado na Ripa e perguntado a Pierre Haskell se havia espaço para outro soldado. Mesmo naquela época, ele já sabia. Iria começar como soldado raso, mas os Dregs se tornariam seu exército. Será que todos esses passos o tinham trazido até aqui esta noite? A esses corredores escuros? Não era exatamente a vingança com a qual tinha sonhado. As fileiras de celas se estendiam mais e mais, infinitas, impossíveis. Não havia como encontrar Rollins a tempo. Mas isso foi impossível só até o momento em que o deixou de ser, até ele vislumbrar aquela silhueta grande, o rosto rosado, pela grade de uma das portas de ferro. Foi impossível só até ele estar de pé na frente da cela de Pekka Rollins. Ele estava de lado, dormindo. Alguém o tinha espancado para valer. Cass observou o peito dele subir e descer. Quantas vezes Cass tinha visto Pekka desde aquele primeiro relance na loja de gin? Nunca houve sequer um mínimo sinal de que o tivesse reconhecido. Cass não era mais um garoto. Não tinha por que Pekka ser capaz de enxergar nas feições de Cass a criança que ele enganou. Mas isso o deixava furioso cada vez que seus caminhos se cruzavam. Não era justo. O rosto de Pekka, de Hetsun, havia ficado marcado na mente de Cass, esculpido por uma lâmina afiada. Cass hesitou, sentindo o peso delicado de suas gazuas como um inseto aninhado na palma de sua mão. Não era isso que ele queria? Ver Pekka acabado, humilhado, miserável e desesperado? Os melhores de sua equipe mortos nas lanças? Talvez isso pudesse ser suficiente. Talvez tudo o que ele precisasse agora era que Pekka soubesse exatamente quem ele era, o que ele tinha feito. Ele poderia encenar um pequeno tribunal por conta própria, sentenciá-lo e aplicar a sentença também. O Elder Clock começou a soar os 45 minutos. Ele devia ir embora. Não havia muito tempo para chegar ao subsolo. Nina estaria esperando por ele. Todos estariam. Mas ele precisava disso. Tinha lutado por isso. Ele não havia imaginado daquela forma, mas talvez não fizesse diferença. Se Pekka Rollins fosse executado por um carrasco fierdano qualquer, então nada disso importaria. Cass teria 4 milhões de Krugs, mas Jordi nunca teria sua vingança. A fechadura da porta cedeu facilmente às gazuas de Cass. Pekka abriu os olhos e sorriu. Ele não estava dormindo. Olá, Brecker, Rollins disse. Veio se vangloriar? Não exatamente, Cass respondeu e deixou a porta bater atrás de si.